A paz do Senhor, gente. Estamos aqui começando mais um Base Bíblica Podcast. E hoje iremos abordar sobre a quinta e as sextas evidências de por que Jesus é o Messias. Está aqui ao meu lado o pastor Almi, juntamente comigo, e nós vamos estar aqui falando, sobre a respeito de O Reino de Ponta Cabeça. A gente está comentando esse livro, mas a gente deu uma pausinha no livro para falar a respeito do porquê Jesus é o Messias, as 6 evidências. E hoje iremos abordar o finalzinho da quarta, né, pastor? A quinta e a sexta evidência de por que o Jesus é o Messias. Quero agradecer a todos que já estão aqui presentes, a Marcela, a pastora Sônia, minha mãe. Se você está chegando, chama aí o pessoal para estar junto com a gente, compartilha esse link com mais pessoas, com seus amigos, seus colegas aí do Facebook, do WhatsApp. Chama a galera para participar aqui e ouvir a palavra de Deus, tá? E também, se você é a primeira vez que está aqui no nosso canal, curta aí o nosso canal, curte já esse vídeo também, você que já assiste toda hora, toda vez, toda terça-feira está aqui com a gente, né? Então curte, não deixa, e aqueles que estão pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Se você participa, mas ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Toque aí no sininho de notificação para toda terça-feira você ser lembrado que nós temos Base Bíblica Podcast. Então, a galera está chegando, já tem gente deixando seu comentário. Se você quiser comentar, pode comentar aqui com a gente pelo chat. Comenta aí no nosso chat, dê o seu comentário, faça perguntas, né? Se alguma coisa ficou vago, se alguma coisa ficou em dúvida, não deixe de perguntar, pode fazer perguntas também. Eu e o pastor Almi vamos estar respondendo. Se você quiser somente comentar, deixar o seu comentário, falar aonde você está falando, de onde você mora, participe aí no nosso chat, tá bom? Mas não deixe de participar com a gente, não deixe de compartilhar esse link com mais pessoas. Nós já vamos começar, o pastor Almi já vai trazer a introdução sobre a quinta e a sexta evidência de por que Jesus é o Messias. Pastor Almir. Na semana passada, tudo bem? Nós estávamos conversando e falando a respeito da quarta evidência, porque Jesus Cristo é o Messias. E a quarta evidência é porque ele realizava sinais, milagres e prodígios e maravilhas maiores do que qualquer outros profetas. E hoje nós vamos falar sobre a quinta e sexta evidência. Mas antes de entrar na quinta e sexta evidência, eu gostaria apenas de compartilhar, já que a pastora Fernanda falou que a gente vai finalizar, né, a quarta evidência, eu gostaria de falar sobre um dos milagres que Jesus fez e realizou, que foi que ele disse para Pedro pegar e fosse pescar, porque na boca de um peixe ele ia encontrar 1 denário, 2 denários, né, para pagar o imposto. E dessa forma o apóstolo Pedro fez e realizou. Foi lá, foi pescar, e o primeiro peixe que encontrou tinha uma moeda que equivale, né, a 2 denários, para pagar tanto o imposto de Jesus quanto o imposto de Pedro. E até Jesus faz uma pergunta para Pedro, que se os filhos pagariam imposto. Ele diz, para que ninguém fale nada, vai lá, pesque o peixe e pague um imposto. Então a palavra de Deus diz, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E eu finalizo aqui falando a respeito dos milagres que Jesus fez e realizou, mas não foram os milagres que evidenciaram que Jesus era o Messias. Embora quem assistiu o vídeo anterior vai ver que Jesus fez vários prodígios, várias maravilhas que nenhum até hoje, nos dias de hoje, fez ou realizou. Mas não foram esses milagres que evidenciam que Jesus é o Messias. Então, para você saber, eu convido você a ver os outros vídeos anteriores.
E agora a gente vai dar continuidade à quinta evidência, porque Jesus Cristo é o Messias. Tem 52 profecias bíblicas que relatam em detalhes da crucificação a respeito do Messias. Em Zacarias 11:12, Mateus 26:15 diz que o preço da sua traição seria por 30 moedas de prata. Então Jesus foi vendido, né, pelos religiosos por 30 moedas de prata. E Judas aceitou, né, para lá identificar quem seria Jesus, que quando ele identificasse, para que prendessem Jesus e Jesus fosse crucificado. E a palavra de Deus já falava a respeito. Então, nós vemos que essa evidência aconteceu conforme o Novo Testamento relata. Outra evidência se encontra em Salmo 41:9, João 13, de 18 a 30, que diz que um dos seus amigos iria traí-lo. Ele não fala que seria um inimigo que iria trair, pelo contrário, seria um dos seus amigos que ia traí-lo. E conforme a palavra de Deus diz, Jesus amou os seus discípulos até o fim. E um dos seus amigos o traiu, que foi Judas Iscariote. Então, a palavra de Deus já relatou, antes desse acontecimento, que o Messias ele seria traído por um amigo por 30 moedas de prata. A terceira profecia, Isaías 53:3 e João 1:11, que diz que o seu próprio povo o rejeitaria como Messias. Se você quer saber por que o povo judeu rejeitou Jesus como Messias, nós não vamos falar aqui de novo, você assiste aí os vídeos anteriores. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, se você gosta de aprender a respeito da palavra de Deus, se os versículos da palavra de Deus falam no seu coração, continue aí acompanhando, porque tem vários versículos que falam, são 52 profecias, nós vamos falar somente 10, que relatam os detalhes sobre a crucificação do Messias. A quarta profecia, Isaías 53:9, Mateus 27:57 a 60, diz que o Messias seria sepultado com os ricos, conforme Jesus foi sepultado. Ele não tinha uma sepultura separada, mas ele foi sepultado com os ricos. Embora fosse pobre, veio como pobre, viveu como pobre, por amor às nossas vidas. Mas eu quero dizer que não entenda, porque Jesus veio como pobre, que quando a gente passar do lado de lá, na eternidade, o paraíso é pobreza. Lá não tem pobreza, lá é riqueza. E talvez até os pobres talvez venham sentir dificuldade, né? Porque nós vamos estar diante de um reino cujo rei é Jesus de Nazaré. A quinta profecia, Salmos 22:10, João 19:34, diz que ele teve o seu lado perfurado. Então, quando Jesus foi crucificado, o seu lado foi perfurado, como nós já sabemos, ali foi uma atitude profética que nasceriam muitos filhos, né? E que quando ele derramou sangue e água. E se você for observar a bolsa de uma mulher que está grávida, quando ela se rompe, rompe com sangue e água. Então era uma atitude profética que estava acontecendo, a igreja estava nascendo, embora muitos não valorizem a igreja, e até o finalzinho nós vamos ver que até Jesus desprezou a igreja, entre aspas,
mas aí eu não vou contar o segredo e depois a gente continua conversando a respeito disso, só para despertar a sua curiosidade. Então, nós vemos aqui que Jesus foi crucificado, foi perfurado e derramou sobre o seu lado sangue e água. Aí nós vemos as 7 profecias que em Salmo 22, 18 e João 19, 23 e 24 diz que suas roupas seriam tiradas como sorte, conforme aconteceu, conforme você vai ler no Novo Testamento. E a 7ª profecia fala em Salmo 22, 18 e João 19, 23 e 24, conforme nós já dissemos, que suas roupas seriam tiradas como sorte. Então, alguns ali soldados pegaram a roupa de Jesus e foram tiradas como sorte. Hoje a palavra de Deus diz, se você deseja que Deus mude o seu coração, que Deus mude a sua sorte, que Deus mude a sua vida, aceite Jesus como único, suficiente Salvador, deseje conhecê-lo, deseje conhecer a palavra de Deus, deseje colocar a palavra de Deus em prática no seu coração e na sua vida, que a sua sorte será mudada. Mas não crie expectativa naquilo que Deus pode fazer ou realizar pelo seu coração e pela sua vida, mas sirva a Deus por aquilo que Ele é. Adore a Deus como adorador, independente se você tem benefícios ou percas, independente de qualquer situação, adore a Deus em espírito e em verdade. O 8 diz que, Salmo 34, 20, João 19, 36, que Jesus não teve os seus ossos quebrados. Então, nós vemos na Nova Aliança, no Novo Testamento, que os 2 ladrões foram quebrados os seus ossos. E, consequentemente, isso eles faziam com todos aqueles que eram crucificados. Mas com Jesus eles não fizeram, porque tinha profecias bíblicas que falavam, que relatavam que os ossos do Messias não seria quebrado. Isso significa que Deus cuida dos seus, tanto quando a gente estiver aqui em vida e até que se descer a sepultura, Deus continua cuidando dos seus, e nos seus ninguém toca. Então, o inimigo das nossas almas, ele faz os seus ardis com aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, mas com aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida, só fazem aquilo conforme diz a palavra de Deus em Jó, se Deus permitir que nós venhamos passar por determinadas situações nas nossas vidas, é por causa da permissão de Deus. E se Deus está permitindo, isso significa, então, que nós somos mais do que vitoriosos, mas nós não vamos falar aqui a respeito em Romanos 8, que diz assim, que nós somos mais do que vitoriosos, e o último inimigo que nós vencemos é a morte. Nós não vamos falar sobre isso, mas, quem sabe, aqui em outros podcasts a gente pode conversar e comentar a respeito. E 10, Salmo 16, 10, Ato 2, 30 diz que Deus ressuscitaria o Messias. O Messias, ele não ficaria crucificado. Eu ouvi uma frase até de uma pessoa que tem Jesus, que é evangélico, mas que eu não concordo, que ele diz que Deus ficou morto por 3 dias. Eu não concordo com essa frase. Em primeiro lugar, Deus não tem começo, não tem fim, Deus é vida, e quando ele foi crucificado, isso não significa que ele estaria no mesmo parâmetro dos homens. Então, quando ele foi crucificado, ele não ressuscitou depois de 3º dia. No primeiro dia que ele morreu, ele continuou vivo, porque ele sempre está vivo.
Ah, você não concorda comigo? Beleza. Então, quando a gente descer a sepultura, você me procura lá, pede para Jesus, ó, o Almir não está por aí, não, tal, que eu quero conversar com ele lá. Você vai observar que 70% das escrituras eu acredito que realmente é conforme eu penso, ok? E 30% talvez aí eu possa errar, mas a maioria você pode ter certeza que você vai se surpreender quando passar para o lado de lá. Uma vez eu fui cortar o cabelo com um cabeleireiro que eu cortava, infelizmente ele morreu na pandemia, né? Aí estava conversando com ele, ele falou assim: Almir, responde uma coisa para mim. Existe muita gente sobre a face da terra. Eu falei, concordo. Ele disse, responde então para mim. Não tem como caber todo mundo. Se existir paraíso, não tem como caber todo mundo lá. E se existir inferno, não tem como caber todo mundo lá. Eu disse para ele, isso aí é fácil, Rangel. Isso aí eu respondo para o senhor nem pela fé, nem de forma bíblica. Isso aí eu respondo cientificamente. E eu comecei a falar, né? Dentre muitas coisas que eu falei para ele, eu disse que o universo tem 200 milhões de planeta Terra, igual, menor ou maior que o planeta Terra. E cientificamente já cabia todas essas pessoas, desde a fundação, desde Adão e Eva até a consumação do século. Quanto mais espiritualmente, eu disse para ele, e quando o senhor morrer, o senhor vai lembrar de mim. E infelizmente aí na pandemia aí em 2019 ele morreu. 2020. Não sei se foi 2019 ou 20 que ele morreu, né? Porque a pandemia, não sei quando começou. Começou em 2020 aqui no Brasil. Começou 2020 no Brasil? Isso. Então foi 2020. Então eu estou te falando uma coisa para você. Você vai se surpreender. Talvez muitas coisas que você pensa a respeito não tem nada a ver com aquilo que você está pensando, tá? Vamos estudar um pouquinho mais a palavra de Deus e ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Mas isso é independente. O mais importante é o plano da salvação. Aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma e da sua vida. É o que importa, é o que interessa, é o que é importante. Amém? Então, isso é o que manda. Então, Jesus ressuscitou o terceiro dia, pastora Fernanda. Então, você vê aí, né? Quando o que prova que Jesus é o Messias é que toda palavra se cumpre nele. Ele cumpre toda a palavra, né? E é interessante isso, né? Várias passagens da Bíblia, livros diferentes, capítulos diferentes, vai dizer a respeito de Jesus e vai trazer uma profecia sobre o que Jesus passaria na terra, né? De como ia ser a sua vida aqui na terra. E cada uma dessas passagens, né, cada um daqueles que escreveram, né, sobre a Bíblia relataram, né, da passagem de Jesus aqui na Terra. E olha só, e a palavra de Deus é tão soberana, né? Deus zela pela palavra dele mesmo, que ele fez, né, que Jesus pudesse estar aqui e cumprisse. Tanto que Jesus, em Mateus, né, o Evangelho de Mateus, você sempre vai ouvir Jesus falando: eu vim para cumprir, né, o que está escrito. Eu vim para cumprir. Jesus não veio para realizar suas vontades. Jesus não veio para fazer o que era da vontade dele. Jesus não veio aqui dar uma passeadinha na terra. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, para cumprir tudo que já estava escrito a respeito dele na palavra. E esse é o propósito. E nós temos que ter esse entendimento. Jesus é o modelo para nós de humanidade. Nós devemos a cada dia mais se espelhar e querer ser parecido com Jesus, ser parecido com Cristo. Porque ele veio para cumprir a palavra de Deus e nós estamos aqui na terra para que venhamos cumprir a palavra de Deus. Não estamos aqui para o nosso bel prazer, não estamos aqui porque nós fomos um erro do nosso pai, da nossa mãe, não estamos aqui
Nem estamos de férias aqui. Não estamos de férias aqui, não estamos aqui porque porque foi o acaso que nos trouxe aqui. Não, isso tudo foi da vontade de Deus. Estamos aqui para o propósito de Deus, mas nós temos que ter essa consciência que, como Jesus veio para cumprir a palavra, nós também estamos aqui para cumprir a palavra de Deus em obediência, andar em temor a Ele, andar em reverência a Ele, viver a palavra de Deus. Então, veja, coisas que foram faladas 2.000 anos, 3.000 anos atrás a respeito de Jesus, se cumpriu na sua vida. E não foram coisas seguidas, né, relatadas ali. Não, em cada lugar fala a respeito que ele teria, um amigo iria o trair, que ele teria o seu lado, né, perfurado, que os seus ossos não seriam quebrados. Olha só, várias passagens no Velho Testamento fala a respeito, aponta para o Senhor Jesus, aponta para o sacrifício de Cristo. E você precisa entender isso, né? Não foi palavras escritas recentemente, não. Foi palavras escritas muito anterior da vinda de Jesus, mas ele cumpriu toda a sua palavra. Jesus andou entre nós. Jesus foi traído pelo seu próprio amigo. Judas não era inimigo de Jesus. Jesus via Judas como um amigo, né? Como um amigo ele via Judas, e Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? E aí você vai ver outras, as suas vestes foram sorteadas, isso está escrito ao redor da palavra, né? Na palavra inteira está escrito a respeito disso. E é por isso que que nós precisamos crer nas Sagradas Escrituras, crer na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não é algo que foi escrito por homens ali somente, mas é algo que foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo. É a própria boca de Deus, é a própria palavra de Deus. E Deus zela pela sua palavra. Tem um Salmo 38 vai dizer que existe uma coisa que está acima do trono de Deus, né? O Salmo 38 diz isso. E o que está acima do trono de Deus é a palavra. E aí você vai ler Números, Deus vai dizer, né, ali para Balaão, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só, Deus não mente a respeito da sua palavra. Deus não volta atrás a respeito da sua palavra. Aquilo que ele falou, ele irá cumprir. Aquilo que ele determinou, ele vai concretizar. Né? Mas para que isso aconteça, tem coisas que para que aconteça nas nossas vidas, nós precisamos estar o quê? Alinhados com a palavra de Deus, né? Obedecendo, buscando conhecer a Cristo pela sua palavra, entendeu? Então, a palavra de Deus está se cumprindo sobre a terra. Muitas coisas que Deus falou a respeito de Jesus se cumpriu, e muitas coisas que Deus falou a respeito de nós e a igreja está se cumprindo hoje. E nós precisamos crer nessa palavra, guardar essa palavra no nosso coração e pôr em prática o que a palavra de Deus diz. Não é só conhecer intelectualmente, né, pastor Mi, como muita gente conhece a palavra de Deus intelectualmente, sabe, de Gênesis a Apocalipse, cita versículos, mas o mais importante e fundamental é cumprir a palavra, é andar na palavra, é pôr em prática, é deixar Deus nos transformar pela sua palavra. A palavra de Deus, a própria Bíblia vai dizer isso, ela é viva e eficaz, né? Ela é apta para nos corrigir, nos ensinar, nos instruir, nos exortar, nos repreender. A palavra de Deus, ela é apta. Então é ela que nos transforma, é ela que nos liberta, é ela que nos santifica. Então precisamos a cada dia mais buscar conhecer o que a Bíblia diz a respeito de Cristo e o que a Bíblia diz a respeito de nós.
Se você quer conhecer, você quer se conhecer, né? Às vezes a gente busca tantas coisas para nos conhecer, mas se você quer se conhecer, conheça Deus, porque você é a própria imagem e semelhança de Deus. E quando você conhece a Deus, Deus traz a revelação de quem você é, de quem você foi criado para ser. Entendeu? De quem você foi criado para ser em Cristo. Então, por isso que a cada dia devemos procurar conhecer a Deus intimamente. E aí, Jesus também vai dizer isso, é interessante. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos no quê? Porque não conhecemos a sua palavra e nem o seu poder. Precisamos conhecer a palavra e precisamos conhecer o poder de Deus. A gente padece, a própria palavra vai dizer isso, por falta do conhecimento, por falta de intimidade com Deus, por falta de relacionamento. Conhecimento para Deus não é apenas intelectual. Quando Deus fala que a gente padece por falta de conhecimento, é por falta de relacionamento com Ele. Ele está falando de relacionamento. Então, quando eu não conheço a Deus, eu padeço, eu sofro, eu vivo uma vida miserável, porque eu não conheço as promessas que Deus liberou para a minha vida, as promessas de Deus para a minha vida. E eu vivo no sofrimento, porque eu não conheço a Deus, né, intimamente, nesse relacionamento com Ele. Mas Fernanda, quer dizer que se eu conhecer a Deus, eu vou estar livre do sofrimento? Não quer dizer isso. A gente passa por dor, a gente passa por sofrimento, mas a gente vai ter esse despertar, esse entendimento, e vai ser mais fácil, porque nós sabemos que a nossa luta ela é momentânea, mas está para ser revelada a glória de Deus está para ser revelada, e nós precisamos crer nisso e ficar firmados nessa palavra em todo momento. As evidências porque Jesus Cristo é o Messias, a gente tem base teológica, histórica e arqueológica. Mas a crucificação também em bases históricas. Alguns historiadores encaram a historicidade do julgamento de Cristo com irregularidade técnica do ponto de vista judeu. Primeiro, porque o julgamento deveria ser realizado durante o dia, e não foi. Segundo, o julgamento não poderia ser realizado em vésperas de sábado ou de festividade, foi ao contrário, foi a véspera de festividades. Terceiro, e os judeus não tinham poder legal do sistema de morte, somente os romanos, mas quebraram toda a lei para crucificarem o Messias. E os relatos de outros acontecimentos na história de pessoas quebrando regras. Por exemplo, o caso de Joana d'Arc, de Tiradentes, mas relacionado ao Messias, é algo de se refletir, analisar e pensar. Por quê? Porque os judeus, né, eles tinham base, eles tinham fundamento, eles sabiam que estavam burlando a lei para crucificarem o Messias. E mesmo assim, eles crucificaram o Messias, porque já estava de acordo com o desejo do coração de Deus e o propósito de Deus que o Messias seria crucificado. Engraçado, né, pastor Mil? Os próprios judeus e os fariseus, né, que queriam crucificar Jesus, crucificaram Jesus, né? Embora ele foi crucificado no tribunal romano, né? Mas foi o próprio judeu que crucificou Jesus, seu próprio povo, né? É engraçado que eles queriam tanto cumprir a lei, mas na hora de crucificar alguém que eles odiavam, eles não pensou nenhum momento em quebrar a própria lei, né? Eles zelavam tanto pela lei, mas na hora de praticar uma maldade, na hora de agir contra um inocente, eles não pensaram.
Veja bem aonde está o seu coração. Às vezes a gente fala muito, né? Ah, o judeu, o povo de Israel, eles pecaram. A gente tem essa mania, né? Eva, a gente passa por isso por causa de Eva, por causa de Adão. Mas não, nós somos igualzinhos, né? Nós agimos da mesma forma. As coisas se inovam, né, pastor Almir? As coisas mudam. A gente está aqui na era da informação, da tecnologia, muitas coisas mudaram, mas o homem é o mesmo. E por que o homem é o mesmo? Porque o pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo, desde Adão até hoje, o homem continua pecando e continua pecando no mesmas coisas. Então não tem diferença entre nós e os judeus. É muito fácil a gente falar dos judeus, tudo, mas a gente é a mesma coisa. Quando a gente quer olhar para o nosso lado, para os nossos interesses, a gente é capaz até de quebrar regras para nos privilegiar, para satisfazer um desejo do nosso coração, para satisfazer uma vontade do nosso coração. Nós quebramos princípios, nós abrimos mão dos princípios apenas para saciar a vontade da nossa carne. Veja, aqueles homens que eram tão zelosos pela lei judaica, tão zelosos pela tradição, eles mesmo quebraram a lei para crucificar Jesus, porque eles viam Jesus como um blasfemo, como um endemoniado, como um perturbador de Israel, né? Jesus era considerado um perturbador de Israel. E para crucificá-lo, eles quebraram a sua própria lei, as suas próprias tradições, para poder crucificar um homem. E ainda soltou Barrabás, né? Soltou um prisioneiro, um homem rebelde, um homem criminoso, assassino. E eles soltaram Barrabás para poder crucificar Jesus. E quem é Barrabás hoje? Também Barrabás representa nós também, porque nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos ser mortos, nós merecíamos ser crucificados pelos nossos pecados, porque não existe, nós não somos inocentes, né, pastor? Nós somos pecadores, mas aí Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Barrabás representa toda a humanidade. Jesus assumiu o preço pelas nossas vidas. Então, ele se entregou pelas nossas vidas. Fomos libertos, mesmo não merecendo, por alguém que não tinha pecado e se entregou por nós. E hoje nós estamos vivos, e hoje nós desfrutamos de uma liberdade, e hoje nós podemos desfrutar da nossa vida, porque Cristo entregou a sua vida por nós, em favor de nós, por amor a nós e por amor ao seu próprio nome, né? Ele entregou a sua vida. Então veja, a gente não entregaria um filho por nenhuma pessoa boa, né, pastor Luiz? Nem os nossos filhos sendo ruim, e às vezes é a pessoa do outro lado sendo melhor que nossos filhos. A gente entregaria, mas o próprio Deus entregou o seu único filho, perfeito, em quem não havia pecado, para morrer pela humanidade. E não pela humanidade daquela época, mas por toda a humanidade. O amor de Deus nos alcançou, a graça nos alcançou. Se hoje a gente pode desfrutar da bondade, se hoje existem pessoas boas, se hoje existem pessoas realizando coisas boas, se hoje existem pessoas com algumas certas habilidades, é porque essa graça nos alcançou. E nós devemos receber esse amor, devemos receber essa graça com alegria, sabe? Entender isso e falar, poxa, alguém morreu por mim, alguém pagou o preço por mim, é por isso que hoje eu respiro, é por isso que hoje eu ando, é por isso que hoje eu posso trabalhar, é por isso que hoje eu posso ter uma família, é por isso que hoje eu posso cuidar da minha família, porque alguém resolveu morrer pela minha vida. E esse alguém nada mais e nada menos é do que Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por nós. E a sexta evidência, porque Jesus é o Messias, porque ele é sacerdote, profeta e rei.
Jesus como sacerdote, Hebreus 2:17, Hebreus 4:14 e 15 diz que sumo sacerdote para expiar o pecado do povo. E o versículo 18 diz, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus 5:6 e 10, Hebreus 7:7, Salmo 110:4 diz, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, profeta, significa rei de paz e rei de justiça. Então, o único que cumpriu os três ministérios como sacerdote, profeta e rei foi Jesus. E nós vemos Jesus como sacerdote, porque ele padeceu para socorrer aqueles que são tentados. Mas nós vemos também Jesus como profeta. Deuteronômio 18:18 diz, eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos e porei as minhas palavras na sua boca e falará tudo o que eu lhe ordenar. João 6,14. Na multiplicação dos pães disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. João 1,1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que é Jesus, a palavra de todos os profetas de Deus, que anunciaram as palavras proféticas que se cumpriram nele. Então, Jesus veio como profeta, e Jesus também veio como rei, conforme Gênesis 49:10, que diz, o cetro não se apartaria de Judá. João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este se fez conhecer. João 18:36 diz, o meu reino não é deste mundo. Filipenses 2:10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses 1:15, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. 18, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E a palavra de Deus continua dizendo, Daniel 7,14, Lucas 1,36, que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é de eternidade. Então, quando foram prender Jesus, Jesus disse, se eu quisesse, eu orava para Deus, ele me enviava uma legião de anjos e me socorria. E não seria necessário eu ser crucificado, mas ele veio para este propósito, porque o reino dele não era reinar aqui sobre este reino, sobre o planeta Terra que nós estamos vivendo, mas o seu reino é de eternidade a eternidade. Amém. E por ele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. E ele diz, ele é que se deixou se revelar,
Ele que veio como filho, sendo Deus, fazendo parte da Trindade, veio como filho. Existe uma grande diferença entre uma pessoa ser mortal e uma pessoa ser imortal. E Deus é imortal. Não e histórias contadas, né, que nem a gente conhece aí, né, em vários filmes aí de Zeus, e colocaram até o nome de Deus de Zeus, mas Deus tem o seu nome, e o seu nome é Jesus de Nazaré. É verdade, pastora Fernanda, que depois do juízo, ele vai se revelar com um novo nome, mas por enquanto o seu nome ainda continua sendo Jesus de Nazaré, o carpinteiro que trabalha dentro dos corações e daqueles que, na maioria das vezes, as pessoas não valorizam, não consideram. É nesses corações que Deus quer fazer a obra. Então, olha aí, Jesus ele veio, se revelou por amor a nós. E veja bem, né, não foi os judeus, né, a gente fala assim, mataram Jesus. Ele escolheu se entregar. Ele se escolheu morrer por amor a nós. Ele se entregou. Então, veja, Jesus Cristo, o Cristo, né, o ungido de Deus, ele é rei, ele é sacerdote, e ele tem um reino de sacerdote. Todos aqueles que se achegam a Deus, é rei, é sacerdote junto com ele, né? Está governando. Nós fomos chamados para governar juntamente com Cristo. Olha só, você não foi chamado só para ficar assistindo, né? Você foi chamado para governar juntamente com Cristo. Quando Apocalipse fala que ele é rei dos reis, né, pastor, e senhor dos senhores, ele não está falando de rei ou senhores da terra, ele está falando da igreja, porque ele fala que todos aqueles que o buscam é reis e sacerdote, então ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então veja bem, em Cristo todas as coisas tornam a ter o seu devido significado. As coisas perderam seu valor por causa do pecado, mas em Cristo agora o valor de todas as coisas foram resgatados. A gente está tendo aqui nos domingos a escola de ministério e nós estamos falando sobre ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo nome, mas na realidade essa não é a nossa intenção, dar um novo nome para as coisas, não é isso. É trazer a verdade sobre aquilo que Deus criou, né? Então, todas as coisas voltam a ter o seu valor. Quando o homem pecou, né, a humanidade começou a perder o seu valor. O homem perdeu o seu valor. A mulher perdeu o seu valor. Né? A criança perdeu o seu valor. A família perdeu o seu valor. O casamento perdeu o seu valor. O sexo perdeu o seu real valor. O trabalho perdeu o seu valor. Então, todas as coisas perderam o seu valor. Aí Cristo vem e renova todas as coisas, restaura todas as coisas ao seu devido lugar. Primeiramente, ele restaura o homem, a mulher ao seu devido lugar. Quem nós somos em Cristo verdadeiramente. Então, entenda que ele é o único que pode te dar uma nova vida. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Você pode procurar muitas coisas aí por fora, você pode procurar dar um jeito na sua vida de várias maneiras, mas o único que tem o poder de transformar a sua vida é Deus. É Deus que pode transformar toda a história da sua vida. E por que ele pode transformar? Por que, Fernanda? Somente Deus pode transformar a minha vida. Porque ele é o autor da vida, né? Ele é o autor da perfeição. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Quando alguma coisa
perde o seu valor ou se quebra, a gente vai em quem pode arrumar. Eu estou aqui com o celular Motorola. Se o meu celular Motorola quebrar, e eu conhecesse aqui o cara que criou, eu não ia num técnico para ele arrumar. Eu estou do lado do cara que criou, eu ia entregar o meu celular para o cara que criou, porque ele sabe, né, mexer, ele sabe qual é o problema real. Talvez o técnico ele vai mexer, nem tudo ele vai saber, mas aquele que criou, ele sabe. Então, talvez você está padecendo e talvez você buscou muita ajuda, muitas coisas, buscou soluções em outras coisas, buscou soluções em religiões, buscou soluções em médicos, buscou soluções em tantas coisas, no dinheiro, buscou soluções na carreira profissional, e aí você viu que a sua vida continua a mesma, você ainda está vazio, você ainda continua triste, amargurado, sofrendo, nada mudou. Por que nada mudou? Porque você ainda não se entregou ao verdadeiro Criador de todas as coisas, o autor de todas as coisas. Então, Deus é o único que pode transformar nossas vidas. E como que ele pode transformar? Através do seu Filho unigênito. Jesus era o único Filho de Deus. Ele morreu para deixar de ser o único e se tornar primogênito, né? Entre muitos irmãos. Jesus agora é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. E agora nós podemos ser filhos de Deus. Filhos, em Jesus nós temos acesso. Jesus não é como aquele irmão mais velho, né, da história do filho pródigo, que não queria dividir a herança com o irmão que desperdiçou a herança, não queria festejar com o irmão que voltou. Não, Jesus é o irmão mais velho que nos dá direito de gozar do amor do Pai, ainda que nós perdemos o direito, ainda que nós não demos o devido valor à herança, ainda que nós, antes mesmo do tempo, matamos o nosso pai, né? E fomos viver a vida de qualquer jeito. Jesus é aquele que vem cear conosco, é aquele que, não, pai, vamos lá, que eu quero dividir a minha herança com esse meu irmão, porque ele estava perdido e agora foi achado. Não, Jesus não é aquele irmão mais velho, mas ele é o irmão mais velho que nos dá direito a estar na presença do Pai e desfrutar da presença do Pai e gozar da herança do Pai, do amor do Pai, das bênçãos que o Pai tem para nós, entendeu? Então, por que Jesus é o Messias? Porque ele resolveu dar a sua vida em favor a cada um de nós. Ele é o perfeito. Só poderíamos ser salvos através de um sacrifício perfeito. E Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer isso, que ele olhou para a terra e não achou um justo sequer. E foi necessário o próprio Deus descer para a terra, deixar o seu trono de glória, deixar, né, todas as coisas e vir à terra e andar no nosso meio, passar a viver 33 anos no meio da humanidade, aquele que é eterno, se sujeitou ao tempo, agora ele vem e passa a ter 24 horas no dia, aquele que decidia as coisas, né? Que um ano era como 1000 dias era como um ano, agora ele tem que esperar 9 meses para nascer, esperar até o seu ministério se concretizar, né? Até o tempo chegar. Olha só, Jesus se sujeitou ao tempo por amor a nós. Jesus se sujeitou a passar fome, né? A passar fome, a ter necessidades, né? Muitas vezes ele passou fome ali no deserto, né? No seu jejum, ele teve fome. Ele sujeitou por amor a nós. Olha só, ele abriu mão de tudo por mim e por você. E o que mais Deus quer, pastor Almir, né? A não ser o nosso coração. Tanto que Provérbios, Salomão vai dizer, né, até mesmo para o seu filho ali, numa instrução, ele fala, filho meu, dá-me o teu coração.
Se existe alguma coisa que Deus quer, é o seu coração. Não adianta eu dar uma parte da minha vida para Deus. Não tem como eu falar, Deus, eu quero te dar essa parte da minha vida, eu vou te dar aqui uma parte da minha casa, eu quero que o Senhor só mude ali o meu casamento, eu quero que o Senhor só faça a obra ali no meu emprego, eu quero que o Senhor só faça a obra ali na vida do fulano, ali dos meus filhos. Não. Se Deus deu tudo, pastor Almir, o que nós devemos dar? Tudo também. Se Deus deu tudo, nós devemos dar tudo. E tudo o quê? Tudo a Ele. Toda a nossa vida. Ah, mas Fernanda, mas é muito sério isso, é muito sério. E quando eu dou a minha vida a Deus, ela não é desperdiçada. Porque Ele vai dar o seu devido significado à sua vida. Pode ser que a sua vida está toda sem sentido. Você está andando sem sentido. Você está perambulando pela terra aí e não sabe mais o que fazer. Mas agora, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, tudo agora ganha o seu devido significado. E a sua vida passa agora a ter o seu devido significado. Porque Cristo morreu por nós e hoje Ele vive para nos levar a desfrutar de uma nova vida com Ele. Viu? Tem muitos motivos para agradecer a Deus. Então, agradece a Deus, porque conforme a pastora Fernanda disse, ele pisou com os seus pés aqui nesse planeta Terra, considerado lixo. Eu vou contar uma novidade para você, guarda isso no seu coração. Depois do juízo, vai ser enrolado o universo, junto com o inferno e junto com a fornalha, o lago de fogo de enxofre, serão lançados dentro do buraco negro. E o único que vai prevalecer vai ser esse planeta considerado lixo, porque foi aonde ele colocou os pés dele como ser humano. E tudo se fica santificado, né? Tudo se torna santo. E aí vai ser um novo céu e uma nova terra, né, pastor? Exato. Eu quero aqui fazer as minhas finalizações para que você acompanhe na terça-feira que vem. Nós vamos falar agora do reino de ponta cabeça, da página 93 em diante, e o tema é o Messias de ponta cabeça. Olha aí. Então, convido vocês para terça-feira que vem. Então, nós vamos voltar para o livro, tá? A gente deu uma parada só para você ver e entender por que Jesus é o Messias, porque Jesus é o ungido de Deus, Messias, Cristo, né? Messias no hebraico, Cristo no grego, né? São a mesma coisa, ungido, né? Ungido, Jesus é o ungido de Deus, o Filho de Deus. Então, a gente quis trazer isso para você, para que você viesse entender por que ele foi escolhido por Deus, por que ele desceu, porque ele também é o próprio Deus, né? E resolveu estar aqui. E agora nós vamos voltar ao livro O Reino de Ponta Cabeça e falar sobre o Messias de ponta cabeça, o Cristo de ponta cabeça. Mas por que de ponta cabeça? Então vem entender, você está aí curioso, vem entender, participa aqui com a gente. Na terça-feira que vem, às 20h20, nós estaremos aqui falando sobre o reino de ponta cabeça, tá? E nós contamos com a presença de vocês. Agradecemos por todos que participaram aqui com a gente, agradecemos pela vida que a pastora Sônia, a Marcela, o pastor Samuel também participou, o Douglas, o pastor Rogério, a irmã Ruth, minha mãe, Jerusa, muita gente. Teve semana passada e semana retrasada participaram pessoas que eu nem li aqui, eu agradeci, aí depois minha mãe chegava em casa, Fernanda, fulano participou, você nem falou. Ela é a crítica do nosso no nosso podcast, né? Então ela é a crítica, ela vai falar os pontos bons, os pontos ruins, o que está certo, o que está errado, ela reclama, viu? Ela reclama. A Jerusinha não é fácil, não. Mas eu quero agradecer a todos que participaram e não deixe de compartilhar
essa mensagem com outras pessoas. Vai ficar gravado aqui, né? Então, compartilhe, passa para mais gente aí. E aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir depois, eu agradeço também pela sua participação, que Deus abençoe a sua vida. Mesmo se você assistir depois essa live, deixa o seu comentário aí embaixo, né? Embora o chat não pode só não aparecer, não dá mais para escrever no chat, mas dá para você deixar o seu comentário aí embaixo. É de grande relevância para a gente também. Que Deus abençoe você. Continue orando lá pelo Nordeste, né, Pastor Almir, que está passando por períodos de chuva ali, né? Não sei, a minha tia hoje ela não entrou, pode ser que ela entre depois, mas continue orando pelo pessoal lá do Nordeste, não só Pernambuco, mas Sergipe, a Paraíba, né? Aquelas regiões lá estão sofrendo com a chuva e que nós venhamos dar a nossa destra de companheirismo com as nossas orações. Nós às vezes não podemos ir até lá, mas podemos orar. E a oração, ela chega até lá, né, pastor Almir? Porque aonde as nossas mãos não podem chegar, as mãos de Deus chegam. Então, creia nisso. Então, ore, né? Ore pelo Nordeste, né? Por todos que estão passando por uma situação difícil lá, que você possa estar orando, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Né? É o chamar, mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe. Amém.